Vamos retomar o comentário do tema psicanálise e psicoterapias. É a exposição e o comentário do artigo sobre a diferença entre psicanálise e as psicoterapias, de Horus Vital Brasil, publicado no livro Psicanálise 100 anos depois e outros ensaios, 1978-2004, editora Booklink, 2004. Retomando o tema da diferença entre decodificação e decifração que mencionamos no vídeo anterior, como modos de intervenção do analista na sua atividade interpretativa, temos o seguinte: a decodificação é uma simples tradução que faz a transposição do sentido de uma linguagem conhecida para uma outra linguagem igualmente conhecida. Por sua vez, a decifração se faz entre uma linguagem conhecida e uma linguagem radicalmente desconhecida, que descobre o uso para a interpretação de uma concepção do desconhecido incognoscível e se refere à dinâmica de um inconsciente com valor determinativo. O analista reconhece o valor operatório do conceito da sobredeterminação de um inconsciente estruturado como uma linguagem. Para ele, impõe-se a decifração, que se faz como um corte interpretativo, pela expansão de um curso associativo e que desconstrói os significados reiterativos da repetição. A decifração não traduz conteúdos inconscientes ou a linguagem do inconsciente em linguagem consciente, mas coloca o psicanalista na posição difícil de produzir um enunciado que não seja sugestivo, que não contenha efeitos sugestivos, que tenha uma estrutura enigmática, exigindo que se desfaça a equação saber-poder, a relação dominação-submissão implícita em qualquer relação humana. Trata-se de um semidizer, de um medir, segundo a expressão lacaniana. O Horus sempre esteve muito atento para os riscos de um abuso do poder transferencial por parte do analista. Na sua opinião, é justamente pela renúncia ao abuso de poder que o analista pode facilitar a ocorrência desse fato tão raro que é a psicanálise. Para se alcançar esse fim, a denúncia da sugestão está implicada. A relação psicanalítica se torna uma praxis, definida como o conjunto de atividades humanas que engendram não só as condições de produção, mas, de um modo geral, as condições de existência da significação, segundo Blickstein, em 1985. Ao valorizar a definição da psicanálise como uma praxis, Horus recorre a Blickstein quando esse autor discute a razão semântica na linguística e valoriza o conhecimento por ação da prática social. Blickstein sustenta que a expressão prática social funciona com um sentido já consagrado no marxismo, ou seja, o de praxis, pois sem praxis não há significação. E o fenômeno da significação se refere inapelavelmente ao coletivo. Praxis, ação do homem que transforma a natureza, as condições materiais de existência
e a produção de significações, sem esquecer que o homem altera as suas condições materiais de existência, mas não do jeito que quer. Já dizia Marx. O resultado de suas ações carrega a marca do imprevisível e da surpresa. Vai além dos seus projetos. Temos aqui o encontro de Marx, Freud e Lacan. Subentendida em ambos a noção de real. A psicanálise, como uma praxis, se refere à linguagem na sua razão sintáxica e semântica, que nos permite afirmar que sem praxis não há significação, impondo a diferenciação entre a interpretação psicanalítica e a sugestão das psicoterapias. Porus orgulhava-se de ter produzido um aforismo: o homem não pode não significar. Lembrava que a prática psicanalítica se dá num jogo entre sentido e ausência de sentido. Porus cita Juan Davinasio, na sua obra de 87, para definir a psicanálise como uma experiência do inconsciente acedendo à condição do sujeito na sua singularidade vazia. A experiência do inconsciente, em sua particular conjuntura, fora de toda temporalidade cronológica, permite à psicanálise estabelecer os limites do analisável e reconhecer não uma superioridade do método psicanalítico, mas a sua diferença das psicoterapias em geral, inclusive das psicoterapias de inspiração psicanalítica ou derivadas da psicanálise. Não superioridade, mas diferença. Eis aí uma fala rigorosa. Porus admite que se possa ampliar na prática os limites do analisável, mas sustenta que a diferença entre psicanálise e psicoterapias permanece. Essa diferença vai se fazer mais elaboradamente no plano da teoria, sem esquecer que a psicanálise é uma prática teorizada, sem esquecer a importância de uma atividade chamada prática teórica, sem esquecer que o analista deve deixar de molho seu saber na escuta do analisante, no exercício do discurso analítico que, segundo Lacan, mantém o significante S2, que é o saber, sob a barra, tendo por agente o objeto pequeno a no numerador do binômio A-S2. A psicanálise é uma prática social, isto é, uma praxis onde se trata o real pelo simbólico, segundo Lacan. Ela está toda referida ao conceito de um inconsciente incognoscível e contida num trabalho de interpretação e elaboração do interpretado que não pode ser reduzido a conteúdos da consciência. Também não é redutível a uma psicologização do acontecimento psíquico ou a uma mera explicação do funcionamento mental. Confundida com uma psicologia geral, a psicanálise leva alguns psicanalistas à posição extremada de que só existe a psicoterapia. E então ela se tornaria ou uma psicoterapia intensiva ou seria uma especulação vazia. Esta perspectiva exclusivamente pragmática de um psicologismo considera a dimensão meramente quantitativa na diferença entre psicanálise e psicoterapias. Esse psicologismo nega a diferença pela qualidade para afirmar um valor social maior da psicanálise na sua pretensão de aplicação universal. É a chamada psicologia do ego, que tentou atualizar no pragmatismo americano essa indicação de universalidade, colocando o ego
extraído da segunda tópica freudiana, como o centro de conflitos e na função de controle. No próximo vídeo, a interpretação crítica que Horus Vital Brasil fez a respeito da chamada psicologia do ego.